Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o sistema reprodutor, sobre sexualidade, sobre a adolescência, a puberdade, as mudanças que vão acontecer no nosso organismo, né? Tanto o organismo masculino quanto feminino voltado aí para reprodução. Então, o tema dessa aula de hoje é voltado aí para o sistema reprodutor masculino e feminino. Só pedindo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos para a vinheta e logo após vamos falar tudo sobre o sistema reprodutor. Muito bem, pessoal. Vamos começar falando aí sobre a adolescência. A adolescência, né, é uma idade que vai variar, que é uma idade aí onde o ser humano passa aí, deixa de ser criança, né? É uma fase transitória entre criança, né, e o adulto. É justamente aí nesse período da adolescência que vai começar a acontecer algumas mudanças corporais, né? Mudanças corporais essas que vão ser comandadas pelos hormônios, principalmente pelos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. Esse período de mudanças aí no corpo do homem e da mulher, que acontece aí no período da adolescência, é chamado de puberdade. Então a puberdade nada mais é do que o período marcado por mudanças corporais causadas aí pelos hormônios. Quais vão ser as mudanças no corpo? Né? Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos as características sexuais. Características sexuais primárias e as características sexuais secundárias. As características sexuais primárias são os próprios órgãos reprodutores. O masculino, o feminino, o ovário, o testículo, o pênis, a vagina. Tá? Então, essas são as características sexuais primárias. E depois eu vou ter as características sexuais secundárias, que vai surgir aí no período da puberdade. As características sexuais secundárias são as características aí que não estão diretamente ligadas aos órgãos sexuais, mas que vão contribuir para diferenciar os sexos. Essas mudanças vão acontecer tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. No período da puberdade, vai surgir o problema do odor, né? A transpiração aumenta muito, começa a produzir grande quantidade de óleo na nossa pele, tá? Então, surge também a acne. Essa é uma das mudanças que vai acontecer tanto no corpo da mulher quanto no corpo do homem, tá? Ou as características sexuais secundárias masculinas. As principais diferenciações que vão acontecer no corpo vai ser o aumento aí da massa muscular, os músculos vão aumentar, os pelos vão surgir aí nas axilas e nas regiões pubianas, tá? E a voz também vai engrossar. A voz do homem engrossa. Então essas são algumas das características sexuais secundárias que vão acontecer aí no período da puberdade. Continuando falando do sistema genital masculino, né, agora o sistema genital masculino vai ser composto por várias partes, por vários órgãos. O principal aí, vamos dizer assim, é o pênis. O pênis é o órgão copulador, ou seja, é o órgão que serve para realizar o ato sexual. Tá? A função principal do pênis é copular, introduzir o esperma dentro da vagina da mulher, né, fazendo aí com que o espermatozoide fique o mais próximo possível do óvulo. Também eu vou ter o saco escrotal, que é uma bolsa de pele, tá, que vai estar envolvendo, que vai estar guardando os testículos. A finalidade do saco escrotal, além de guardar os testículos, é manter os testículos numa temperatura ideal, numa temperatura
adequada. Os testículos não podem se aquecer muito. Então, quem vai controlar essa temperatura é o saco escrotal. Como que o saco escrotal faz esse trabalho? É simples. Durante o calor, o saco escrotal, ou vulgo saco, que a galera fala, ele dilata, ele fica grandão. E com isso afasta aí os testículos do abdômen. E também aumenta a sua área de contato com o ar. Com isso, com maior área de contato com o ar, o calor é dissipado com maior facilidade, mantendo assim os testículos na temperatura ideal, adequada. E no dia frio, o que acontece? Os testículos, né, se ficarem muito expostos ao frio, vão acabar gelando. A temperatura diminui muito e pode ocasionar problemas aí às células sexuais masculinas. O que o saco escrotal faz para resolver esse problema? Ele se contrai. Essa contração faz com que os testículos fiquem bem próximos ao abdômen. O abdômen, por ser quente, vai transferir para os testículos essa temperatura, mantendo assim a temperatura ideal aí para o funcionamento dos testículos, para a produção de hormônios e para a produção das glândulas, das células sexuais masculinas, os espermatozoides. Então, os testículos são as glândulas sexuais masculinas, chamadas de gônadas sexuais. Vão produzir tanto os hormônios sexuais masculinos, quanto o espermatozoide, que é o gameta sexual masculino. Continuando falando aí, né, sobre o pênis. O pênis, para ser introduzido dentro da vagina, para ejacular o esperma ali dentro, ele não vai de qualquer forma. Ele tem que estar num estágio chamado de ereção. Ereção, nesse estado de ereção, o pênis fica maior, fica duro, fica túrgido. E o que leva esse pênis a ficar dessa forma? Nós temos que lembrar o seguinte, que o pênis é formado por tecidos chamados de corpus cavernoso e o tecido esponjoso. Ele é todo cheio de buraquinhos, o tecido que forma o pênis. E esses buraquinhos vão se encher de sangue quando o homem está excitado. O sangue só vai adentrar para dentro desses tecidos, esse corpo cavernoso, e não vai sair, fazendo com que o pênis fique túrgido. Essa turgidez facilita a penetração aí no ato sexual, tá? Então, ereção nada mais é do que o pênis se encher de sangue, tá? Ficando túrgido, aumentando também o seu volume. Continuando falando aí, vamos falar o que é ereção. A ereção, né, é o pênis, a ereção do pênis é um fenômeno normal que vai ocorrer, né, até mesmo antes aí da puberdade, independentemente do ato, do desejo sexual. Na adolescência, aí, o jovem passa a ter ereções espontâneas mais frequentes, na maioria das vezes associadas ao desejo sexual, né? E também pode ocorrer ejaculação durante o sono, o que recebe o nome de polução noturna, né? Polução noturna é quando o cidadão está sonhando lá com a gatinha à noite, né? Nos seus sonhos e acorda, ejacula dormindo, tá? Esta é a última situação aí, é normal, tá? E em geral deixa de ocorrer depois do período da puberdade, tá? Depois da puberdade, depois que um rapaz já está pronto, amadurecido sexualmente, essa situação aí da poluição noturna é mais incomum. Continuando falando, vamos falar um pouquinho agora sobre os testículos. Os testículos, tá, vão ser as glândulas sexuais. Elas vão produzir os hormônios. O principal hormônio produzido aí é a testosterona, né, o hormônio sexual masculino. E também produz o espermatozoide, que é o gameta masculino, que é a célula reprodutora masculina. Então aqui está o testículo situado aqui dentro do saco escrotal. E logo acima aqui dos testículos, nós temos dois testículos, eu vou ter uma pequena dilatação logo acima. Essa dilatação é chamada de epidídimo. O epidídimo serve para armazenar os gametas. O espermatozoide, quando são produzidos, eles não estão prontos ainda para fazerem o seu trabalho de fecundação. Então eles passam um período dentro do epidídimo, ganhando maturidade, ganhando agilidade, para assim poder
realizar a fecundação. Então, só após estarem prontos, eles vão ser liberados, tá, através dos canais deferentes, que vão partir aí dos epidídimos, do lado esquerdo e do lado direito. Os canais deferentes, ou canais deferentes, são responsáveis aí pelo transporte dos espermatozoides. Esses canais deferentes vão terminar na uretra. Vamos falar um pouquinho agora da próstata, tá, e das vesículas seminais. A próstata e vesículas seminais são o que nós chamamos de glândulas anexas. Elas estão anexas, elas servem para produzir substâncias que vão participar da formação aí do que nós chamamos de esperma. O que vem ser o esperma? É o conjunto formado pelo espermatozoide mais os líquidos seminais, líquidos que servem para lubrificar e para nutrir os espermatozoides. Então, esperma nada mais é do que o conjunto de espermatozoide e os líquidos seminais. Vamos falar um pouquinho da uretra. A uretra no homem, ela tem a finalidade de transporte de urina, ou seja, vai participar do sistema excretor, e também tem a finalidade de possibilitar a ejaculação. O que vem a ser ejaculação? É a liberação do espermatozoide no final do ato sexual. Então, essa é a função da uretra. O que vem a ser o orgasmo? Durante uma relação sexual, tanto o homem quanto a mulher, né, experimentam as sensações de prazer crescente que vão culminar, ou seja, que vão terminar numa série de espasmos musculares ou contrações involuntárias dos órgãos sexuais. Neste caso, o orgasmo do homem é simultâneo à ejaculação, ou seja, é simultâneo à expulsão aí do sêmen que vai conter os espermatozoides. Então, isso é o orgasmo no caso do homem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o corpo feminino. Quais são as características sexuais secundárias? O corpo feminino vai ter surgimento de características bem parecidas com o homem. Por exemplo, os pelos nas axilas, na região do púbis também vai surgir aí com essas mudanças que vão acontecer na puberdade. Além disso, ocorre o crescimento das mamas. O quadril também aumenta o seu tamanho, tá? Como característica sexual secundária aí no período da puberdade. As mamas vão aumentar de tamanho, né? Porque a finalidade das mamas ou glândulas mamárias é produzir o leite, e se a mulher está pronta para se reproduzir, consequentemente, as mamas têm que estar preparadas também para eventualmente, se a mulher engravidar, produzir leite. Por isso que ocorre o aumento das glândulas mamárias. As glândulas mamárias são formadas por um tecido adiposo, um tecido de gordura que encobre as glândulas, e o mamilo, que vai ser a parte que vai ocorrer, que vai permitir a liberação aí do leite, né? O que a galera chama de bico do peito, né? Então, isso é o mamilo. E internamente, debaixo dessa cobertura gordurosa, a gente vai encontrar as glândulas mamárias, que são inúmeras glândulas que vão produzir o leite. Vamos falar um pouquinho agora do pudendo feminino. Quando eu falo em pudendo feminino, também chamado de vulva, eu estou falando das partes externas do órgão reprodutor feminino. Esse pudendo feminino, ou partes externas, ou vulva, é formado pelos lábios. Vai ter os grandes lábios, tá? E os pequenos lábios, que são pregas formadas por pele. E na parte superior dos pequenos lábios vai ter o clitóris. Clitóris, que é um órgão também formado por tecido esponjoso igual ao pênis, que também fica ereto, é um tecido erétil, né? Assim como o pênis. Ele vai ficar túrgido também durante a relação sexual. E a finalidade aí do clitóris é dar prazer para a mulher no momento da relação sexual. E vai ter aí na entrada da vagina, vai ter o ímen. Ímen nada mais é que uma pele que protege a entrada da vagina. Esse ímen, quando é rompido no período, no primeiro ato sexual, às vezes ocorre o sangramento. O rompimento desse ímen consiste na perca da virgindade, que a galera fala por aí. Então, no primeiro ato sexual, pode ocorrer ou não o rompimento do ímen. Lembrando que existem vários tipos de ímens, tá? Alguns se rompem, outros não.
Então, o que vem a ser a virgindade? No sistema genital feminino existe aí uma membrana muito delicada, situada ao redor da abertura vaginal. Essa membrana aí chama-se ímen, tá? E a presença do ímen que vai caracterizar a virgindade da mulher. Quando a mulher pratica sua primeira relação sexual, o ímen geralmente aí vai ser rompido pela penetração do pênis. A mulher deixa então de ser virgem, tá? No caso do homem, a perda da virgindade também é marcada pela sua primeira relação sexual, mas não vai acontecer modificações aí no órgão genital masculino. Na prática, a atividade sexual nos dias de hoje, né, tem ocorrido cada vez mais cedo, tá? Isso tem preocupado muito aí os especialistas, os familiares, as pessoas no geral. A atividade sexual não deve ocorrer por impulso momentâneo, né? Porque pode ocasionar problemas, tá? A atividade sexual, na verdade, tem que ser uma decisão muito importante, tá? Apoiada em um equilíbrio emocional, num relacionamento amoroso maduro, tá? Além disso, todos os cuidados devem ser tomados para evitar as doenças e uma gravidez não planejada, tá? Então é muito importante lembrar, sexo é bom, porém tem as suas consequências. Então, tem que se pensar muito antes de começar a ter as suas relações sexuais, atividade sexual, tá? Nos dias atuais está começando cada dia mais cedo, muitas meninas, vamos dizer assim, engravidando muito cedo, tá? Ocasionando aí que uma criança vai ter que cuidar de outra criança, acaba tendo problema aí dos estudos, a menina fica difícil para ela estudar, muitas vezes engravida de um menino muito jovem também, que não tem responsabilidade nenhuma. Então, tem que ser algo a ser muito bem pensado, muito bem planejado, tá? Para que não venha a ter problemas. Sem esquecer aí das inúmeras DSTs, das inúmeras doenças que podem ser transmitidas durante uma relação sexual. Então, vamos ficar atento nisso. Falando agora do sistema genital feminino, da parte interna. Nós falamos da parte externa, agora vamos ver a parte interna. A parte interna é formada pela vagina. Vagina, que é esse canal aqui, né, que é uma estrutura copuladora, é um canal musculoso que tem a função de receber o pênis e receber o esperma que vai ser ejaculado aí dentro. Lembrando que a vagina ela é um canal musculoso, mas não é um canal liso. Ela é toda cheia de ondulações, semelhante quando você fecha seus dedos, ele fica todo ondulado, tá? Também eu vou ter o útero. O útero tem a função, a finalidade de abrigar o embrião aí durante a gestação. Então, aqui eu tenho a vagina, aqui eu tenho o colo do útero, onde dá o câncer, e aqui o útero propriamente dito, onde vai ocorrer aí o processo de nidação e toda a gestação do embrião e do feto. Continuando falando, vamos falar dos ovários. Os ovários são as glândulas sexuais femininas. A finalidade dessas glândulas, são duas glândulas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Elas têm a função de produzir hormônios como o estrógeno e a progesterona, hormônios que vão comandar as atividades corporais da mulher, né? E também a produção do gameta, os óvulos. Lembrando que a mulher produz os óvulos ainda durante o seu período embrionário, sua fase embrionária, quando ela estava na barriga da sua mãe ainda, na fase de embrião. Lá foi produzido todos os óvulos que ela vai liberar durante sua vida sexual, tá? Então chega um momento que acaba a reserva desses óvulos. Ao contrário do homem, o homem produz durante sua vida os espermatozoides, não durante a fase embrionária. Isso é uma dica aí para vocês lembrarem na hora da prova. E depois eu tenho as tubas uterinas, também chamadas de trompas de falópio, tá? A função das tubas uterinas é ligar os ovários até o útero. É nesse canal aqui que o óvulo vai percorrer até chegar ao útero. E é dentro desse canal, das tubas uterinas ou trompas de falópio, que vai ocorrer a fecundação. Então, para que ocorra uma gravidez, o óvulo tem que ser encontrado dentro das tubas uterinas para serem fecundados pelo espermatozoide, e aí sim ocorrerá a gravidez.
Se o óvulo já estiver aqui, quando o espermatozoide o encontrar, não vai ocorrer a gravidez. Pode até ocorrer a fecundação, porém não irá acontecer o processo chamado de nidação. Vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual. Que consiste em ciclo menstrual? É um ciclo de 28 dias de duração em média, varia de mulher para mulher, tá? É um período entre o início de uma menstruação e o início de uma outra menstruação, tá? Então, isso consiste o ciclo menstrual. Então, ocorreu a menstruação, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Acabou a menstruação, do sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, parte do 11º e do 17º até o 28º dia, tá? São os dias inférteis. E aqui já vou ter os dias férteis, que vai compreender aí da metade do 11º dia até o 16º dia. Esse é o ciclo menstrual. No ciclo menstrual ocorre a ovulação. A ovulação ocorre geralmente em torno do 14º dia do ciclo menstrual. Essa ovulação é direcionada, é comandada aí pelo estrógeno, tá? Que é o hormônio que vai fazer o óvulo ser eliminado aqui dos ovários. Olha aqui o óvulo saindo. Então a ovulação consiste na liberação do óvulo maduro pelo ovário por ação de hormônios, principalmente o estrógeno. No ciclo menstrual eu vou ter a função aí, a ação do corpo lúteo. Nesse corpo lúteo está o corpo amarelo, que corresponde ao local aí onde o local no ovário onde ocorre a liberação do óvulo. Esse corpo lúteo é estimulado pela progesterona e então acaba ovulando, acaba liberando esse óvulo, né, que vai entrar nas trompas de Falópio e acabar chegando até no útero, tá? Então quem vai comandar, quem vai fazer a ovulação acontecer é a progesterona, que vai agir sobre uma região chamada de corpo lúteo, o corpo amarelo, que é como se fosse uma bolsinha onde o óvulo se encontra. Essa bolsinha se rompe, liberando aí o ovário para fora dele, para dentro da tuba uterina ou trompa de Falópio. Importante lembrar disso. No período, durante o ciclo menstrual, né, ocorre a formação aí do endométrio, ou seja, a parede do útero vai ficar toda modificada. Acontece um processo chamado de hiperplasia endometrial. O que vem a ser a hiperplasia endometrial? Aumenta-se a capilaridade, a irrigação de sangue dentro do útero. Essa irrigação, esses vasos sanguíneos, é como nós falamos, como se fosse um ninho sendo preparado para receber um eventual embrião, tá? Se ocorrer a fecundação lá na tuba uterina, o embrião, essa célula óvulo chega e acaba se fixando aqui nesse local, criando os anexos embrionários. Porém, se não ocorrer relação sexual, ou se não tiver espermatozoide entrando aí dentro da vagina da mulher, encontrando o óvulo, não ocorre essa fecundação, o óvulo chega, não é fixado, e o que acontece? Todos esses capilares que foram formados aí vão acabar sendo rompidos por contrações do músculo do endométrio, por contrações aí do útero. E essas contrações rompem, descamam a camada do endométrio, ocasionando aí o sangramento, que é chamado de menstruação. Então, menstruação nada mais é do que a eliminação do endométrio e do óvulo aí não fecundado. Marca o início do ciclo menstrual, o primeiro dia da menstruação. Aqui mostrando os gráficos, né? Mostrando o ciclo do ovário, o período que ele é ovulado, que é liberado em torno do 14º dia, os níveis de hormônios, tá? E como que fica o endométrio durante esse processo do ciclo menstrual. No ciclo menstrual, né, ele vai ter início aí na puberdade. E ocorre a primeira menstruação na puberdade, assim como no menino ocorre a primeira ejaculação. O que vem a ser a primeira menstruação? A primeira menstruação é denominada de menarca, tá?
consiste em que a menina ovulou e não ocorreu a gravidez, e aí descamou o endométrio e saiu sangue, né? Então, a menarca é a primeira menstruação. Isso geralmente ocorre em torno de 11, 13 anos de idade. Porém, essa idade varia muito nos dias atuais. Tem variado de até 9 anos, até mais um pouco, de acordo com cada mulher, tá? Isso marca o início da vida fértil da mulher, tá? Então, se a mulher menstruou, significa que ela já está preparada para se reproduzir, tá? E, geralmente, a menstruação ela é acompanhada de cólicas, né? Que são as cólicas, são contrações aí do útero e muitas vezes ocasiona dor, muita dor aí. As mulheres sofrem muito com essas cólicas, com essas contrações. Então, lembrando que menarca é o nome dado à primeira menstruação. E outra coisa, se a menarca é o primeiro nome, é o nome da primeira menstruação, como que é chamado aí a última menstruação da mulher? Como que consiste quando a mulher não menstrua mais? Como que é chamado o nome? Como se dá o nome quando a mulher não menstrua mais, que acontece a partir dos 50 anos? É chamado de menopausa, tá? Só lembrando que o ciclo menstrual é um ciclo natural, não há necessidade de se alterar a rotina da mulher, né, além da dor. Só é necessário redobrar aí os cuidados com a higiene, tá? Tomar banhos mais periódicos, tá? Vamos falar um pouquinho do período pré-menstrual. No período pré-menstrual acontecem algumas coisas, ou seja, no período antes da menstruação acontecem algumas coisas no corpo da mulher. Primeiro, os seios ficam inchados, doloridos. A mulher fica alterada, fica estressada, nervosa, na grande maioria delas. Então, ocorrem alterações muito grandes no humor. Tá? Em alguns casos, ocorre vontade de comer doce. É o que nós chamamos de TPM, ou seja, é a tensão pré-menstrual, que tem algumas frases, né? Todos os problemas misturados, totalmente pirada e maluca, tendência a pontapés e murros, tocou, perguntou, morreu, né? Tudo relacionado aí a TPM. Então a mulher tem algumas mudanças aí, principalmente no seu humor, né? O seu humor fica muito alterado nesse período, na TPM. Quando a mulher deixa de menstruar, como eu já disse, é o período da menopausa. Essa menopausa ocorre geralmente por volta aí dos 50 anos de idade. A menopausa consiste no final da vida fértil da mulher, tá? Ou seja, a mulher não consegue mais se reproduzir porque acabou a reserva de óvulos. Ocasiona alguns problemas aí na mulher, calorias, algumas doenças relacionadas a hormônios, osteoporose, tá? O aparecimento de pelos aí pelo corpo, né? Aumenta o pelo, pode surgir pelos na barba, na face, um pouquinho de pelo, tá? Porque também diminui a produção aí dos hormônios sexuais femininos. Por isso a necessidade de fazer um acompanhamento aí com um médico especialista no assunto para fazer a reposição hormonal para manter o organismo da mulher funcionando de forma adequada. Muito importante lembrar disso. Então essa foi nossa aula falando sobre o sistema genital feminino e masculino, né, sobre adolescência e puberdade e as mudanças que acontecem no corpo tanto do homem quanto da mulher nesse período. Só lembrando que logo teremos aulas novas sobre o assunto. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.